plano. O porquê dessa conexão, por que vocês se encontraram, ou pertencem à mesma família, ou constituíram uma família e se encontraram, né? E as coisas que precisam ser desbloqueadas para evitar a repetição de padrão, né? Evitar algum tipo de história do passado que pode acabar mal. Olá, Escorpião! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Escorpião. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Escorpião, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas para Escorpião. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. É só mandar uma mensagem, eu mesma respondo. Será um prazer te atender. Mais duas cartas para Escorpião. Fundo do deck. Carta da Estrela. Só uma questão familiar aqui. Abriu com uma repetição de padrões. Essa frase vem bem forte para mim. Filho de peixe, peixinho é. Eu tô falando aqui de mãe e filha, tá? Ou uma irmã mais velha, uma irmã mais nova. Adapte aí a sua situação. Mas existe aqui um espelhamento entre duas mulheres da mesma família, naipe de espadas, e aquilo que uma viveu antes, a outra está vivendo agora. É o antes e depois, é a cara e coroa da mesma moeda. Está faltando uma abertura aqui material. O As de Ouros vem cruzando o caminho. Então, quando falta uma abertura, a gente está falando sobre bloqueios, né? Coisas que aconteceram aí no passado e que precisam ser ressignificadas, mas existe uma grande dificuldade de ressignificação, portanto, a abertura cai no bloqueio. Pela carta dos amantes, é como se vocês energeticamente fossem casadas, né? Posso estar falando aqui de um casal também de duas mulheres? Cabe essa leitura, né? Duas mulheres que são casadas e aí constituem uma família, então aparece mesmo naipe também. Então adapte a sua situação, se é a família de origem ou a família que você formou aqui. Mas fala sobre este casamento que pode ser um casamento ali no papel ou um casamento energético, das partes terem algum tipo de pacto, inclusive espiritual, pela sacerdotisa aqui, tá? E a carta da força vem no inconsciente, mostrando também que precisa deste alinhamento e de alguma forma vocês também se completam e por isso fica difícil se desvencilhar de algumas coisas que prendem vocês, né? Então eu vou perguntar aqui nas outras cartas, né, o que isso significa, aprofundar mais, da onde vem esta relação que pode ser uma conexão, mas ao mesmo tempo uma dependência, né? Um está dependendo do outro aqui. E vem a carta da paz te representando. Então, pode ser que você encontre a paz quando você vê que ao seu lado existe esta pessoa, este apoio. Mas ao redor vem o príncipe de copas, que pode ser alguém que traz um certo bloqueio emocional, né, e fica rondando essa energia de vocês, tá? Uma energia masculina aqui. Então, pode ser uma relação também, como existe aqui muita conexão e cumplicidade e até mesmo dependência, pode ser que pessoas ao redor se ressintam daquilo que vocês vivem,
né? E gostariam de ter essa conexão, acabam vendo só o lado bom disso que eu tô falando, né? Não conseguem aprofundar e perceber que também essa relação de dependência acaba sendo tóxica em alguns momentos. E vem a espiritualidade aqui, como medo ou desejo. E o que eu sinto é que essa conexão não é daqui deste plano. É uma conexão que vem de longe, podem ser até mesmo os pactos antes da encarnação, né, aqui representados pela sacerdotisa. E fecha com a carta da ruína. Tem alguma coisa aqui que precisa ser vista antes que acabe mal. Então eu vou perguntar para o tarô, né, porque é uma mesa um pouco enigmática. Tá sugerindo que você deve buscar ajuda, auxílio no céu. Né? A carta da estrela é alguém que busca o ideal, olha para o céu, né? Estende a mão, pega um cálice para buscar a estrela. Então é como se a resposta não estivesse nesse plano. O porquê dessa conexão, por que vocês se encontraram, ou pertencem à mesma família, ou constituíram uma família e se encontraram, né? E as coisas que precisam ser desbloqueadas para evitar a repetição de padrão, né? Evitar algum tipo de história do passado que pode acabar mal. Eu vou perguntar para o tarô ao que se refere este conselho, essa mesa tão específica e enigmática para mim. Esclarece um pouco mais essa questão para mim. A gente está falando sim de família, tá? Duas cartas que remetem a família e casamento, só que fala sobre derrota. Então, alguma coisa pode ser kármica que vocês perderam, se perderam no passado e que vocês voltam na mesma família para ressignificar? Com certeza pode ser kármico. Olha a figura da mulher, o hierofante que é a espiritualidade, um homem do passado. Pode ser que este homem aqui do passado, do passado que é remoto, como eu falei, pode ser uma questão kármica de outra encarnação, inclusive, seja aquele príncipe que aparece ao redor, né? Está recuperando essa carta aqui. E tem algo, por isso que ele fica também, de alguma maneira, tentando participar ou se ressentindo de não participar dessa relação de vocês, né? Seja ela qual for, de irmãs ou de casal, enfim, né? Ou mãe e filha. Mas aqui mostra que existe uma questão com relação ao feminino, às mulheres, e pode ser inclusive a linhagem materna da sua família que traz essa questão que precisa ser elucidada. A chave está nas mãos da espiritualidade. Então, a sua busca também, como saiu a carta da estrela, é buscar auxílio e entendimento com a espiritualidade. Tem a ver com o prazer. Né? Pode ser uma relação do passado, inclusive com este homem. Pode ter sido um triângulo amoroso? Pela minha intuição, sim. Tá? Envolve prazer, um príncipe de espadas e a carta do diabo, que também fala sobre excessos, sobre sexualidade, sobre vitalidade e potência. São as questões que aparecem aqui, todas relacionadas. E aqui um 3, né? Então, aqui fala, pode ser realmente um triângulo amoroso, né? A carta da virtude é como se cada um cumprisse uma função, um papel, mas vocês vêm para ressignificar esta relação do passado. E daí, a conexão entre vocês. O que mais é importante olhar para essa questão? Para Escorpião. Aqui fala que é isto tudo que está acontecendo, essa relação, essa energia, né, entre vocês, que conecta vocês, precisa, exige também uma tomada de consciência. A carta da ciência fala da consciência humana junto, conectada com a
onisciência divina. Então tem uma contraparte espiritual muito forte nessa carta, tanto é que as espadas estão voltadas para o símbolo Rosa Cruz. Aqui fala da conexão entre dois mundos, tá? E a futilidade é você desperdiçar a oportunidade. É como se fosse um sacrifício em vão. Então, a tomada de consciência está totalmente relacionada a essa oportunidade kármica do reencontro entre vocês. Que vocês devem fazer bom uso disso, ó. Interferências que vêm do passado, brigas, disputas. E aqui a carta do arco-íris, né, o 8 de paus, que fala sobre infância e muitas vezes imaturidade e infantilidades. Então, se exige tomada de consciência, vocês têm que crescer. Tá? Eu sempre digo que o encontro entre as pessoas numa encarnação, esse encontro tem o propósito de que as pessoas cresçam espiritualmente. E aqui, se é desafiador conviver, né, com as pessoas, olha a trégua falando, o desafio realmente é chegar ali num ponto comum, né, num acordo. A trégua fala, cada um tem a sua visão, a sua razão, o seu motivo e a sua dor. Mas aqui é um pedido de bandeira branca, né, de reconciliação, de ressignificação de questões kármicas. Olha, um fechamento de ciclo é necessário, coisas que ficaram em aberto no passado. E a carta do mago fala sobre ter a habilidade, né? E é interessante que o mago me traz uma interpretação agora que eu nunca tive, também como se fossem várias vidas passando pelas mãos dele, né? Não só os objetos, mas os objetos representando as vidas, né? As oportunidades. E a opressão fala do bloqueio. Então, vocês vieram para desbloquear algo, para se entenderem, para ressignificarem uma dor do passado que envolveu uma relação amorosa, como saiu o prazer e o diabo, né? Vocês provavelmente caíram, né, no campo do amor. Vou pedir mais esclarecimentos do que deve ser visto, do que deve ser feito com relação a trabalhar com magia, né? O alquimista e o trabalho para realizar aquilo que deve ser realizado. Zerar as questões do passado. O que mais? Questão kármica. Carta do ajustamento. A palavra-chave dessa carta é karma. Início de uma nova era. O fim e o início juntos. Arcano 22 com arcano 0. Então, realmente, a figura Ouroboros, que é a cobra que abocanha o próprio rabo, né? É aqui representada por essas duas cartas. Fala das questões, aquilo que termina e imediatamente inicia. Então, algo que veio de uma vida passada e que se perpetua nesta oportunidade, nesta vida, que vocês devem trabalhar. Buscar a felicidade. Aqui sugere que vocês devem trabalhar em dobro, né? Trabalhar muito. Aqui é conquistar, entendo que o empoderamento aqui, o imperador, fala sobre uma missão que é cumprida, você, cada um no seu lugar, né? Cada um ocupando o seu trono. E isso trazendo mais felicidade, mas para isso vocês vão ter que tirar o atraso e trabalhar em dobro. Ó, principalmente superando as questões kármicas, espirituais, que aconteceram nesse passado e que fazem vocês ainda, de alguma maneira, se desentenderem, brigarem, mas todos estão energeticamente conectados. Né? Você até pode perguntar por que essa pessoa não some da sua vida, e a resposta pode estar aqui, né? Porque não deve sumir, as coisas não vão simplesmente desaparecer como um passe de mágica, enquanto vocês não se reconciliarem, não conseguirem olhar para o lugar do outro e se entenderem minimamente. Isso aqui é um chamado da espiritualidade.
E trabalhar espiritualmente essa questão pode abrir caminhos para você. Principalmente você que está me ouvindo, né? Porque um dos três tem que tomar consciência. Olha, aqui pede muita prudência, parcimônia, esse entendimento. Você pode ter essa visão agora de que se trata mesmo de uma questão kármica. Eu sei que é uma mesa muito específica, mas para quem é, a pessoa vai entender. E isso para mim é o que importa, tá? Se não for para você, simplesmente ignore, pule o vídeo. Mas para quem precisa aqui realmente desse conselho, tenha muita parcimônia, tenha muita prudência em abordar esse assunto, né? Até mesmo pode ser que haja uma questão, um bloqueio desse lado espiritual da pessoa, por exemplo, nunca buscar ajuda ou não acreditar, né? Não ter fé. E aí fica mais difícil, tá? Trabalhar por esse viés da abertura emocional, trabalhar-se é muito importante. E o sucesso vem com o sol, né? Aqui é o astro-rei, aqui é o céu te iluminando. Então, confia. Confia, vai seguindo um passinho de cada vez, né? Para essa questão, perceba as coisas, analise assim minuciosamente esse encontro entre vocês, essa relação que se dá, por exemplo, entre mãe e filha, ou entre irmãs, né? Irmã mais velha, irmã mais nova, uma conexão que parece que não é daqui, né? E alguém que pode ser da família ou de fora da família, mas algum amigo, parente, conhecido, que de alguma maneira tem uma afinidade ali com vocês, mas ao mesmo tempo tem um embate, né? Ficar naquele bate e assopra. Tem uma questão importante entre três pessoas para que seja analisada e ressignificada espiritualmente. Então, estes são os conselhos para Escorpião. E eu agradeço a você que me viu até aqui. Assim, eu levo o trabalho junto à espiritualidade. Peço que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Beijo e até o próximo vídeo.